uma equipe diversa é uma equipe completa, uma equipe que sabe ter as melhores ideias, que vai atender a diferentes tipos de público. Minha avó tinha câncer e minha mãe não me deixava sozinha em casa, então era muito comum passar alguns dias da semana em laboratório, em clínica, hospital, e eu lembro de ficar rodeada assim, por esse ambiente da saúde, mas também muito indignada, porque eu lembro dela fazer muitos exames, assim, a gente não descobrir o que é, demorar para descobrir o que é. E aí eu me motivei Fiquei motivada, na verdade, a estudar engenharia biomédica. Tinha em algum lugar no Rio, se eu não me engano, mas eram poucos os lugares que tinham esse curso. E eu, desde pequena também, queria abrir meu próprio negócio, então procurei universidades voltadas para essa área de empreendedorismo e acabei optando por ir para a Georgia Tech. Então eu fui aceita no curso de neurociência, me apaixonei pelo curso desde o começo, trabalhei já em laboratório de vacina e no segundo ano de faculdade eu entrei no laboratório de interface cérebro-máquina. Quando chegou o Covid, eu voltei para Londrina, lá eu comecei a acompanhar uma neurofisiologista. Eu colocava 20 eletrodos na cabeça do paciente e media a atividade cerebral. E um dia, em particular, eu estava fazendo esse exame num paciente e eu vi a atividade cerebral dele, que era para estar assim, fazendo isso na tela inteira. Para ser bem sincera, eu não sabia o que era, eu achei que era problema com o computador. Com a permissão da mãe dele, tirei uma foto, mandei para a médica, falei, olha, eu não sei o que está acontecendo com o cérebro desse paciente, mas eu não acho que isso aqui é normal. E aí a próxima mensagem que ela me mandou foi: muito obrigada por me avisar, esse paciente está tendo uma crise epilética. Se o paciente tiver meia hora disso, a chance de morte é de 20%. Então a cada 5 morre. E aí isso me abriu assim a visão, mas eu trabalhei com inteligência artificial para decodificar onda cerebral, por que não, na área de movimento, por que não aplicar isso para a doença? E aí eu vi que muitas das doenças neurológicas e psiquiátricas, a gente tem uma assinatura eletrofisiológica. E assim nasceu a Neurogram. Então abri a Neurogram para fazer a identificação, diagnóstico dessas doenças neurológicas a partir ali daquele episódio. O que me motiva? Muita coisa. Eu vejo diariamente, porque eu trabalho com isso, uma necessidade muito grande desses diagnósticos. Aí falando do âmbito profissional, vendo o diagnóstico ser feito errado, a pessoa levar 10 anos para ter um diagnóstico correto, às vezes de depressão, bipolaridade, esses exames ainda não tão acessíveis ao público. Então eu vejo que a Neurogram aporta para isso. O que a gente está trazendo nunca foi feito. Então, acho que isso, assim, de trazer para o público esse diagnóstico, de trazer e abrir os olhos da sociedade mesmo para a neuro. Então, e usar o que a gente pode usar nessas ferramentas de inteligência artificial para melhorar a vida das pessoas. E um outro ponto muito interessante aí também ainda no âmbito profissional, mas não tanto na área de ciência, que é poder dar voz para quem não tem voz. Poder conversar com mulheres, poder conversar com minorias e falar, olha, é possível você chegar assim, ou conversar com o investidor, ou trazer essa visão. A gente não tem essa representação hoje no mundo empresarial, a gente tem pouca, na verdade. Eu peço muito feedback. Todo impasse que eu tenho na Neurogram, antes de tomar qualquer decisão, eu trago para o board de advisors e eu ouço a opinião de ponta a ponta, porque são pessoas mais velhas do que eu, com muito mais experiência do que eu, que vão me falar o que fazer ou vão me abrir esses pontos de vista para daí eu tomar uma decisão. E uma coisa que eu priorizo muito é qualidade de sono. Nosso primeiro algoritmo é para sono e tá claro a doença neurológica, os tipos de doença neurológica desencadeados por uma má qualidade de sono. Ok, tem que trabalhar, mas se você não tiver com uma cabeça boa, você vai ser grosso com alguém. Se você for grosso com o seu time, se você não tiver um time que tá lá, trabalhando com você, desenvolvendo, criando com você não tem nada. Você precisa estar bem. Isso é o primeiro ponto. Então, essa coisa meu maior trabalho é tomar decisão. Tomar decisão de aonde que vai, o que precisa ser feito, conversar. Eu preciso conversar com gente o dia inteiro. Querendo ou não, converso com cliente e investidor.
Se eu não estiver bem para mostrar o que Neurogram é e trazer você entendendo a nossa visão, aí a empresa não vai para frente. Então, níveis e níveis, né? Para mim, tá bem é imprescindível. Trabalhar com inovação é tentativa e erro. É pegar uma visão que você teve e que outras pessoas também têm, e você tem que ser muito firme em escolher aquilo, é isso, e por mais que outras pessoas falem A, B, C e D, você fala, não, é isso mesmo, eu sei que é isso, e eu vou testar, eu vou colocar no público, e eu vou ver como é que o público vai reagir, vou conversar com o público, vou trazer isso para o público. Lidar com inovação é desafiador, você vai desafiar, às vezes, a academia que está há muito tempo fazendo isso, um grupo de pessoas que está há muito tempo fazendo isso, está desafiando um comportamento. E quando eu comecei, né, na Neurogram, trazendo esse diagnóstico para os médicos e trazendo auxílio ao diagnóstico com a inteligência artificial, eu sentia uma relutância muito grande. Ah, mas a IA vai me substituir? Não. Querendo ou não, é uma tecnologia que está aqui para ajudar. A gente não vai parar, essas tecnologias não vão parar. E aí eu vi o público trocando essa visão de uau, a IA me assusta não, vamos começar a usar ferramentas para começar a usar o ChatGPT. O ChatGPT ou o GPT, né, ser usado em diversos aplicativos, diversos modos diferentes. É desafiador, é você falar, não, eu acredito nessa ideia, eu vou trazê-la para o público e a hora que o público começar a usar, eu vou conseguir entender se era isso mesmo ou se a gente vai partir para uma outra. Então, trabalhar com inovação é teste, é erro e teste, coloca para o público, pede para o público testar e ouve feedback com cabeça aberta, né? Ouve se isso vai estar ajudando a vida das pessoas, não está ajudando, pode ajudar se você está no momento errado, se você está no momento certo, se você está com as pessoas certas, se você está com as pessoas erradas, se você está vendendo para o público certo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a inovação é você, acho que pedir um voto de confiança do público, do seu usuário, para a sua tecnologia. O cérebro, conjunto de neurônios, e ele aprende. O que é aprender para um cérebro? Em inglês, por exemplo, você tem a foto de uma maçã e a palavra Apple. Você tem um conjunto de neurônios que disparam ao ver uma maçã, então a gente tem na córtex visual, você tem ali o formato da maçã, e você tem isso aqui representando o conjunto de neurônios que disparam quando você vê uma maçã, e o conjunto de neurônios que disparam quando você lê a palavra Apple, quando você escuta a palavra Apple. E a gente tem uma lei na neurociência que é neurônios que disparam juntos se conectam. Neurons that fire together, wire together. Isso é o aprendizado. Então você tem um disparar de uma informação, de alguns neurônios junto com o disparar de outros neurônios ao mesmo tempo. Isso é o aprendizado. E quando a gente está acostumado a ver na posição de liderança sempre homens brancos, quando você vê uma mulher, isso meio que vai de encontro com aquilo que você aprendeu, aquilo que você viu a sua vida inteira. O que acontece quando você traz uma mulher naquele cenário de liderança, ou te pedindo para ter confiança no negócio, comprar um negócio, comprar aquela ideia? O que vem putz, mas será que eu acredito? Isso foi de encontro com o que eu vi a minha vida inteira, com o que é a grande maioria. Isso, acho que é o mais complexo, essa falta de confiança. Será que vai? Será que não vai? A cobrança ser diferente também, onde a falha ela é muito mais cobrada. E aí, no âmbito do investimento mesmo, eu estava levantando ali a minha rodada desse ano, eu conversei com um investidor, ele me deu a seguinte resposta: você, como CEO, foi incrível nos últimos meses, fechou contrato com PowerPoint só, o seu mercado é gigantesco, a tecnologia que vocês estão fazendo é incrível, mas eu não confio numa menina do interior do Paraná para resolver esse problema. Então, assim, a empresa, se talvez não tivesse a minha cara, sim, era um investimento garantido, mas a minha cara invalidou tudo o que a Neurogram era por trás. E é isso. Na Neurogram, eu tento ter de todos os tipos de pessoas, e gênero, e idade, e cor, porque o nosso produto, ele é para um
para um Brasil, né? Ele é para uma população inteira. Então, assim, se eu usar só a minha perspectiva de mundo para resolver um problema, eu não vou estar enxergando o mundo inteiro, né? E pra gente que trabalha com cérebro, trabalha com pessoas, eu tenho que saber de ponta a ponta, né, da população. Se eu tiver um time de um único jeito, ele vai ter um produto para uma única população. Não é isso. A gente não é isso. Então, quando a gente trabalha com todos os tipos de pessoas, eu preciso da perspectiva de todos os tipos de pessoas. E quanto mais ideias, né, para a gente desenvolver um produto, quanto mais ideias, melhor. E para a gente poder saber o que faz sentido, saber o que não faz sentido, ouvir tal perspectiva. Porque, imagina, eu trago aquilo para um público, o público fala, não gostei, por que vocês não pensaram nessa outra coisa? Então tem que tentar cobrir toda uma esfera de produtos e usar, né, da diversidade que eu tenho dentro da equipe para isso. Uma equipe diversa é uma equipe completa, uma equipe que sabe ter as melhores ideias, que vai atender a diferentes tipos de público. Suzana Herculano, uma neurocientista brasileira, primeira a contar o número de neurônios no cérebro humano. Falavam que era aproximadamente 100 bilhões e ela, nossa, o que será? Será que são 100 bilhões mesmo? E ela contou o número de neurônios fazendo um suco de cérebro. Colocou vários cérebros num liquidificador e conseguiu contar o número de neurônios que tinha no cérebro humano e fazer toda uma analogia com os outros cérebros de animais para entender a parte da evolução. E ela quebrou muitos paradigmas, assim, tem uma ligação dela para a Anvisa pedindo para trazer um cérebro de elefante na mala para ela fazer essa comparação do famoso a memória de elefante, por que é assim. Ela foi alguém que foi contra tudo que era acreditado, né, do cérebro humano. Todo mundo falavam os 100 bilhões de neurônios. 86 bilhões. Bilhões. Isso faz uma diferença grande. As pessoas não vê falhas. Você vê livros de autoajuda e livros de grandes empresários. É muito comum você ver aonde todas essas pessoas foram bem. Mas cadê aonde faliu? Cadê aonde errou? Cadê dificuldade? Uma das perguntas que as pessoas mais me fazem, mas como é que você... o que fazer para não errar? Você vai errar. Deixa eu te contar isso, você vai errar. Isso faz parte, só que o erro ele tem uma consequência para alguns grupos muito maior do que para outros. E o erro ele é visto como, meu Deus, era a minha única chance. E não, o medo de errar paralisa, né? E falando aqui, eu já errei, erro, vou errar ainda muito. Desistir é quando você cansou de errar. E você tem que errar, você vai errar, todo dia você vai errar e o erro está aqui para você aprender. Por que não desistir? Porque o futuro que eu espero construir é tão grande, tão legal, quero trazer isso. Poder contar todos os pontos, sabe? Onde eu errei. Errei aqui, isso aqui eu fiz errado, isso aquilo ali. E aí trazer, acho que tirar do founder, do grande empresário, esse negócio de herói. É alguém que testou muito, alguém que errou muito. Trazer esse lado mais humano, mostrar que a gente tem esse lado mais humano também.